agora o contexto fala sobre o cenário político das eleições no país. E o que vai acontecer em outubro desse ano? Ao vivo, nós recebemos o colunista do portal Metrópolis, Igor Gadelha, que vai conduzir a entrevista exclusiva com Edinho Silva, presidente do PT. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Neila. Boa tarde a quem acompanha aqui o contexto. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui ao Metrópolis. Eu já começo com um tema mais recente do noticiário político. Ontem nós tivemos o anúncio da desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, de concorrer à presidência da República, né? O nome dele era apontado como como provável candidato do PSD. Essa desistência do Ratinho é boa para o Lula? Atrapalha o Lula? Como é que o senhor avalia isso e o impacto dessa desistência no cenário eleitoral? Boa tarde, Neila. Boa tarde também, Igor. Olha, eu penso, Igor, que o Ratinho é uma liderança, isso é inquestionável. Nós reconhecemos a liderança dele no Paraná, o governador que ele se tornou, a forma como ele construiu, né, a sua base social no Paraná, então ele tem que ser respeitado e nós respeitamos. Mas eu penso que a tendência das eleições 2026 é a polarização. Nós vamos ainda ter uma eleição polarizada, porque o Brasil está polarizado, porque a opinião pública está polarizada, e a tendência é que a polarização ela se dê na comparação de dois projetos. O projeto hoje liderado pelo Flávio Bolsonaro, que o Brasil conhece, que o Brasil já conviveu com a forma como a família Bolsonaro governa o Brasil, né, a relação que eles têm de submissão com o governo Trump, né, a forma como eles têm se posicionado, inclusive né, na forma violenta como o governo Trump se relaciona com o mundo, seja no tarifaço no Brasil, seja estimulando guerras. Então, né, nós vamos ter que comparar projetos né, daquilo que a família Bolsonaro representa, daquilo que o presidente Lula representa, o esforço do presidente Lula em reconstruir o Brasil, reconstruir as políticas públicas, reorganizar a economia, né, pacificar as relações internacionais, fazer com que o Brasil novamente seja um país respeitado no mundo, né, defendendo a soberania nacional, defendendo os interesses do Brasil diante dos ataques do governo Trump. Agora o presidente Lula defendendo a paz diante de uma guerra que nós estamos vivenciando, que não tem o menor cabimento, uma guerra que inclusive atinge todos os países do mundo, atinge inclusive o Brasil. Nós estamos vendo a pressão de preço sobre o petróleo em função dessa guerra. Um governo do presidente Lula que está apurando denúncias, que apoia as investigações de casos graves, como o caso do Banco Master, que o Banco Master se consolidou como um banco no governo Bolsonaro, na gestão do Campos Neto. Agora é o presidente Lula que tem apoiado as investigações para que se apurem todas as denúncias. Então são dois projetos bem diferentes de Brasil, né? Um projeto que cuida do povo, um projeto que entregou o povo à sorte durante a pandemia, né? Um projeto que pensa um Brasil que cresça, que seja forte, que seja desenvolvido com igualdade de oportunidades. O outro, um país submisso aos interesses internacionais. Então, eu penso que a polarização vai se dar, né? E acho difícil uma outra força política entrar ou se tornar viável numa eleição que tende a se caracterizar de forma polarizada. Mas há uma avaliação até de alguns ministros do governo de que, em o Caiado sendo o candidato, seria bom para o Lula porque o Caiado rouba, digamos assim, alguns votos do Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O senhor compartilha dessa avaliação? Já o Flávio Bolsonaro acha que o Caiado pode ajudá-lo numa dobradinha para bater no Lula e no segundo turno estaria com ele. Como é que o senhor avalia isso? Igor, eu respeito as opiniões, mas eu vou dizer... Eu acho que qualquer outra candidatura ela vai ficar com uma franja muito pequena do eleitorado. A tendência é que o Brasil se polarize. O Brasil vai ter que escolher entre dois projetos. O projeto representado pela família Bolsonaro e o projeto de reconstrução, de reorganização do Brasil, né, de um projeto de legado para as futuras gerações, que é o projeto representado pelo presidente Lula. Nós estamos, Igor, diante de uma janela de oportunidade extremamente importante para a nossa história. O Brasil vai ter que regulamentar as terras raras, significa que nós temos um projeto de desenvolvimento tecnológico
para termos empregos de qualidade futuro. O Brasil vai ter que entrar no debate da transição energética, porque a urgência climática, por mais que a família Bolsonaro negue a urgência climática está aí, nós estamos vendo os desastres ambientais, então o Brasil vai ter que fazer transição energética, o Brasil tem tudo para ser alternativa de produção de energia limpa perante o mundo, né? O Brasil vai ter que dar continuidade ao projeto de fortalecimento da nossa indústria. O governo do presidente Lula já investiu quase 600 bilhões de reais na nova indústria brasileira, né? Reconstruindo a nossa base produtiva, organizando o Brasil para o futuro. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, repito, né? O povo brasileiro vai ter que escolher entre o projeto da família Bolsonaro e o projeto liderado pelo presidente Lula no momento de tanta tensão internacional, no momento onde, infelizmente, o mundo convive com guerras. Nós vamos ter que efetivamente enxergar quem é o líder mais preparado, o líder com maior capacidade de diálogo para conduzir o Brasil nesse momento de tantas dificuldades mundiais. Presidente, havia uma certa avaliação ali no PT e até no governo de que o Flávio seria um candidato menos competitivo do que o Tarcísio de Freitas, né? Havia uma avaliação de que seria mais fácil para o presidente Lula bater o Flávio do que o Tarcísio. As pesquisas têm mostrado um cenário diferente. O Flávio tem crescido, né, nas pesquisas e empatado com o presidente Lula e algumas ali até aparecendo numericamente, levemente numericamente, à frente do presidente Lula. O PT subestimou o eventual potencial do Flávio Bolsonaro? Eu compartilhei dessa opinião, Igor. Eu sempre disse que nessa polarização, qualquer líder que se colocasse, né, como representante desse campo mais conservador, né, desse campo mais inspirado, né, muitas vezes até num pensamento fascista, né, que o bolsonarismo representa, essa liderança ela iria rapidamente hegemonizar esse campo. Sendo alguém da família Bolsonaro, iria hegemonizar mais rapidamente ainda, e eu penso que foi o que aconteceu. Né, o Flávio Bolsonaro, ele efetivamente representa o legado do Bolsonaro. Ele é quem mais representa, né, aquilo que o Bolsonaro pensa, aquilo que o Bolsonaro elaborou para o Brasil, aquilo que o Bolsonaro pôs em prática quando governou o Brasil. Então, ele representar esse pensamento, eu acho que é um movimento natural. Agora, as eleições, nós estamos muito longe das eleições ainda. Muitas vezes a gente fica nesse clima político, né, que a imprensa, nós que temos tarefas públicas, a gente pensa que o Brasil está nesse clima, e não é verdade. Né? O Brasil está muito longe ainda do ambiente eleitoral. A fotografia de pesquisas desse momento está muito longe de representar aquilo que nós vamos vivenciar a partir do meio do ano, quando, de fato, nós tivermos, né, as nossas convenções, as candidaturas forem oficializadas, aí que a sociedade vai começar a olhar, de fato, para as eleições, vai começar a comparar projetos, vai começar a ver quem, de fato, está mais preparado para conduzir o país, quem, de fato, está mais preparado, principalmente, repito, nós estamos vivendo um momento de muita tensão internacional, nós estamos vivendo, de novo, um ambiente de guerra internacional. O governo Trump tem estimulado conflitos internacionais e que tem gerado muita instabilidade, né? Nós jamais poderíamos imaginar que o mundo no século XXI, né, nós com tanta capacidade de integração por meio das novas tecnologias, tanta capacidade de diálogo, nós estivéssemos resolvendo problemas, guerreando, bombardeando, matando, destruindo, agora destruindo fontes de produção de energia. Isso está tendo impacto nos preços no mundo afora. Quer dizer, quando que nós poderíamos pensar que o mundo estaria passando por uma situação como essa? Numa situação como essa, claro que tudo isso vai ter muito peso nas eleições, né? E por isso que nós temos muita convicção que as posições do presidente Lula de defesa da soberania nacional, de defesa dos interesses do Brasil, uma liderança com capacidade de diálogo, capacidade de resolver problemas dialogando, eu não tenho nenhuma dúvida que o eleitor vai enxergar, que o povo brasileiro vai enxergar no presidente Lula o líder mais preparado, né, para que o Brasil saia desse processo como um país mais forte, um país
que efetivamente tem um projeto de futuro, né? Tem uma indústria forte, tem a capacidade de produção tecnológica, tem a capacidade de apontar futuro para a nossa juventude. Então, é nisso que nós estamos apostando, na comparação de projetos. O projeto representado pela família Bolsonaro e o projeto de reconstrução do Brasil representado pelo presidente Lula. Presidente, há ali algumas críticas, até na própria esquerda, de que o PT e o próprio governo está demorando a bater no Flávio Bolsonaro, bater no sentido de atacá-lo, mostrar os seus defeitos. Por que ainda o PT não começou uma ofensiva tão forte em relação ao Flávio Bolsonaro? Quem governa tem que governar, né, Igor? Mas o PT poderia fazer, nós não né? temos que atacar ninguém. O PT apoia o governo do presidente Lula. O presidente Lula lidera o governo com o maior nível de entregas da história. O Lula 3, só para a gente ter noção, ele tem um nível de entregas maior que todos os presidentes da República desde a redemocratização do Brasil. Nós estamos agora terminando a contratação de 3 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida. São casas entregues, casas em construção, casas em processo de licitação. O PAC é quase R$1 trilhão investidos em obras de infraestrutura em todo o Brasil, né? Nós estamos vivendo um momento, por mais que a gente esteja longe do estágio da economia que nós queremos, estejamos longe da renda que nós queremos para o povo brasileiro, mas olha o quanto que nós temos melhorado a economia desde 23. A economia brasileira é uma das economias que mais cresce de forma sustentável no mundo, o desemprego caindo, a renda melhorando. Repito, longe do que nós queremos. Mas se nós compararmos a situação que o presidente Lula pegou o Brasil, a situação que o Brasil está hoje e a perspectiva de futuro que nós temos, é incomparável o Brasil de hoje com o Brasil da família Bolsonaro. É incomparável. Presidente, o Flávio tem tentado, nas últimas semanas aí, adotar uma postura mais moderada. O senhor acredita que ele vai conseguir sustentar essa postura moderada? E isso até nas pesquisas tem tido um efeito, porque se você olhar ali nos eleitores independentes, ele tem avançado. O eleitor independente é aquele que não se declara nem petista nem bolsonarista. O senhor acha que ele vai conseguir sustentar essa posição ou o senhor acha que não? O problema não é a postura de alguém no processo eleitoral. No processo eleitoral, as pessoas podem enganar, né? Podem mentir, podem fazer tipo. Mas eu sempre digo, Igor, que ninguém nasceu da casca do ovo. Para o eleitor escolher alguém para representá-lo, tem que olhar a história. Quem foi essa pessoa no ano passado, há 5 anos atrás, há 10 anos? O que ela pensa, o que ela defendeu, o que ela representa? O Flávio Bolsonaro é um representante da família Bolsonaro, que já governou o Brasil, né? O Brasil sabe o que é ser governado pela família Bolsonaro, né? Então, nós não podemos, por conta de uma estratégia de marketing, esquecer o que foi o Brasil governado pela família Bolsonaro, o que foi o Brasil na pandemia, o que foi o Brasil entregue à sorte na pandemia, entregue ao negacionismo do Bolsonaro. Mais quase 800 mil pessoas morreram no Brasil por conta do negacionismo da família Bolsonaro, da forma como a família Bolsonaro desrespeitou o povo brasileiro durante a pandemia, né? E que era o Brasil no governo Bolsonaro? A fila do osso, né? A situação do povo brasileiro. O Brasil voltou para o mapa da fome que nós tínhamos saído, né? O Brasil sem um projeto de desenvolvimento econômico, o Brasil sem um projeto de desenvolvimento tecnológico, o Brasil sem perspectiva para a juventude. É isso que representou o Brasil da família Bolsonaro. E todos sabem o esforço do presidente Lula em pôr o Brasil novamente na rota do crescimento, do desenvolvimento, da justiça social. Tiramos o Brasil novamente do mapa da fome, o Brasil com programa habitacional, o Brasil com obras de infraestrutura no Brasil inteiro. Então, não tem nem comparação o Brasil do presidente Lula com o Brasil da família Bolsonaro. Agora, marketing é marketing, nós temos que saber efetivamente o que as pessoas representam. Você acha que ele está fazendo tipo, então? Eu acho que é uma estratégia de marketing, é legítimo num processo eleitoral as pessoas querendo construir um tipo. Agora, olha o passado, olha o que foi, olha o que era o Brasil governado pela família Bolsonaro e compara. Eu acho que o eleitor tem capacidade de fazer comparação. Presidente, tem uma discussão aberta também, inclusive o PT está participando dela, que é da chapa do presidente Lula. Na semana passada ele falou que gostaria de ter o Alckmin, mas que avalia também, né, deixou a linha aberta, que o Alckmin poderia ser melhor em São Paulo. O senhor vê o Alckmin melhor como candidato a vice do presidente Lula ou ajudando o Haddad lá em São Paulo como candidato ao Senado? Igor, eu sou tão suspeito para responder. Eu sou admirador do presidente Geraldo Alckmin.
Eu estava em São Paulo, né, no ato. O presidente Lula, na verdade, disse ao presidente Alckmin que ele tem o direito de escolher o cargo que ele quer disputar nas eleições de 26. Inclusive, ele disse, olha, quero muito que você seja meu vice. Agora, claro, ele estava num ato em São Paulo, diante do povo paulista. O presidente Geraldo Alckmin é a liderança que mais vezes governou o estado de São Paulo. Ninguém governou o estado de São Paulo tantas vezes. Então, é correto que o presidente Lula deu direito ao presidente Alckmin, o direito dele escolher o cargo que ele quer concorrer. Agora, o presidente Alckmin é o melhor vice que qualquer presidente gostaria de ter, não só pela sua integridade, pela sua correção, pela sua lealdade, mas também, no nosso caso, é um vice-presidente que amplia, né? Amplia a nossa capacidade de diálogo com a sociedade. Então, o senhor defende que manter a chapa Lula? Defendo muito, a não ser que o presidente Alckmin queira, de fato, concorrer a algum outro cargo, mas eu sou defensor da sua permanência. O senhor avalia, então, houve também uma discussão de que o MDB poderia compor a chapa com o presidente Lula, mas já houve um manifesto ali de vários diretórios contra. O senhor acredita que o MDB chegaria a uma convergência interna para fechar uma aliança oficial com o presidente Lula? Olha, ou é muito difícil? O MDB é um partido fundamental para a construção da democracia brasileira. É impossível nós pensarmos a redemocratização do Brasil sem entendermos o papel do MDB. MDB que hoje é presidido pelo meu amigo, né, meu vizinho, né, que eu sou de Araraquara, e o Baleia Rossi é de Ribeirão Preto, uma figura que eu tenho uma amizade, né, tenho por ele uma amizade que eu tenho muito orgulho de nutrir. Né? Agora, o MDB nós temos que respeitar, é um partido que ele tem muita... A sua pluralidade é grande, né? Ele é um partido muito diversificado nas suas posições políticas. O MDB de São Paulo não é igual ao MDB de Alagoas, que não é igual ao MDB do Pará, que não é igual ao MDB do Mato Grosso. Mas em 2014 eles conseguiram ali uma maioria apertada, mas que para fazer aliança com a Dilma, né? Eu estava na coordenação, né? Eu fiz parte da coordenação da campanha da presidenta Dilma, acompanhei de perto. Agora, o que eu penso? Nós temos que respeitar os partidos. O MDB pode não fazer conosco, que seria o ideal, evidente, seria muito bem-vindo, não ter conosco uma aliança nacional, mas nós vamos ter alianças em diversos estados com o MDB. Como nós vamos ter alianças em diversos estados com o PSD também, que eu gostaria muito, né, que o partido presidido pelo meu amigo Gilberto Kassab estivesse conosco numa aliança nacional. Agora, se não é possível, se também, devido, né, à diversidade de pensamento que o PSD tem, né, que o PSD esteja conosco nos estados onde for possível, porque será um aliado fundamental também. Presidente, nos estados, não sei se isso a nível nacional já tem esse debate, o PT tem conversado, dialogado com alguns integrantes do PSDB. Aqui em Goiás houve uma conversa ali para uma possível aliança com Marconi Perillo. Eu também soube que em São Paulo chegaram a sondar o PSDB para afiliar Simone Tebet. Essa é uma discussão só nos estados ou o senhor já procurou o Aécio ou alguém do PSDB para uma possível aliança em nível nacional na reeleição do presidente Lula? Eu quero muito tomar um café com o Aécio, né? Inclusive nós temos alguns amigos em comum, né? E disse que eu quero muito. Eu penso que o Aécio, né, é uma liderança também, que nós temos que ter reconhecimento e respeito por ela. E o Aécio preside um partido que eu penso que tem um legado importantíssimo. Nós não vamos entender o Brasil do século XXI se nós não entendermos, né, o papel que o PSDB teve, o papel, né, do nosso saudoso Mário Covas, o papel do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Marconi, que é uma liderança que eu tenho muito respeito também. Enfim, nós temos lideranças importantes do Você já pediu esse café com ele ainda? Não, vai ser construído, né? É que até a janela, Igor, está muito acelerado, né? O processo partidário, é muita turbulência, mas eu vou ter muito prazer em tomar um café com a Aécio e a gente falar sobre o Brasil, sem nenhum compromisso, nós conversarmos sobre o Brasil. Mas, por exemplo, eu tenho conversado com o Marconi. O Marconi, eu penso que não só é uma liderança fundamental para Goiás, mas é uma liderança que, nesse cenário de nós consolidarmos a democracia brasileira, é uma liderança também que terá um papel fundamental, né, nessa construção
a construção de um projeto para o Brasil, né? Então, eu quero muito conversar com o Marconi. Presidente, um dos temas do noticiário também é o caso Master. A gente já deu diversas notícias aqui no Metrópolis sobre pagamentos do Banco Master a integrantes do PT da Bahia. O PT teme que o caso Master atrapalhe a reeleição do presidente Lula. Inclusive tem citações desse, né? O Banco Master pagou para uma empresa da nora do líder do governo, Jacques Wagner. Como é que o senhor está avaliando o impacto desse caso na eleição? Igor, você sabe do respeito que eu tenho por você enquanto jornalista e acho que você é um dos mais talentosos do Brasil, dessa nova geração, mas eu só tenho uma discordância com você. Eu acho que não tem nenhum vínculo do Banco Master, nada comprovado até agora com o PT. E uma lideranças, né? Não tem. Agora, na Bahia, inclusive, né, tudo que se falou, ninguém apresentou absolutamente nenhum vínculo com o Banco Master com as lideranças do PT da Bahia. Tem um contrato com uma nora, né, do Jacques, né, que é a esposa do enteado dele. Evidente que o enteado, a nora do Jacques, tem que prestar os esclarecimentos necessários. Por que foi contratado, que serviço que prestou, por que da remuneração. É um problema da nora e do enteado do Jacques. Eu acho que nada tem a ver com o Jacques, nada tem a ver com as lideranças da Bahia. O que é bom que se diga? O Banco Master, ele se tornou um banco no governo Bolsonaro, não foi no governo do presidente Lula. É isso que tem que ficar claro e, às vezes, isso que me incomoda quando a imprensa não deixa claro. Quem fez o Banco Master se tornar o que ele se tornou foi o Campos Neto, quando estava à frente do Banco Central. O Campos Neto nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, não tem nada a ver o Banco Master com governos do PT ou com lideranças do PT. Agora, se aparecer, porque uma empresa tal que tem uma proximidade com alguém do Partido dos Trabalhadores recebeu, olha, que essa empresa se explique, né, que os titulares da empresa se expliquem. Agora, efetivamente, o Banco Master ele é fruto de uma omissão, né, que tem que ser apurada, de uma omissão gravíssima, de uma postura gravíssima do Banco Central durante o governo Bolsonaro. Essa omissão e essa permissividade permitiu que se criasse o Banco Master, Igor, e o que é grave, que certamente, né, maculou o sistema financeiro brasileiro, que é um sistema de muita credibilidade. Se nós olharmos as maiores turbulências, as maiores crises da economia brasileira e da economia mundial, o sistema financeiro brasileiro, ele saiu incólume, né? Ele sofreu um arranhão aqui, outro ali, né? Ele teve um prejuízo aqui, outro ali, mas o sistema bancário brasileiro sempre foi muito respeitado internacionalmente. O que permitiram que o Banco Master fizesse colocou em risco a credibilidade do sistema bancário brasileiro, o que é grave, porque poderia ter arrastado, se não fosse o Galípolo à frente do Banco Central tomar as medidas necessárias, se não fosse a Polícia Federal do presidente Lula tomar as medidas necessárias, o Banco Master poderia ter arrastado o sistema bancário brasileiro, talvez para a maior tragédia do sistema financeiro brasileiro. Presidente, para encerrar, que já estamos falando que o seu tempo também está apertado, uma pergunta. Esse caso Master, ele também arrastou, pelo menos para o noticiário, pelo que a gente tem visto do material, os ministros do STF, como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, citados ali nesse caso Master. Você acha que eles deveriam se afastar dos julgamentos desse caso? O Supremo vive hoje, né, uma crise até de confiança das pessoas muito grande por conta desse caso também. Como é que o senhor avalia essa situação do STF no caso Master e se os ministros deveriam se afastar? Eu penso que o sistema judiciário brasileiro, portanto, a justiça, que é um poder autônomo, ela certamente saberá tomar as medidas necessárias para que o Poder Judiciário brasileiro saia fortalecido desse processo, que é o que mais me preocupa. Eu, inclusive, Igor, eu penso que não é só o Poder Judiciário que precisa passar por reformas. Nós temos que defender reformas do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário tem autonomia para isso, tem autonomia para tomar as medidas necessárias, como nós precisamos defender uma reforma político-eleitoral no Brasil. Nós estamos vendo a sociedade brasileira desacreditando as instituições. E não é só do Poder Judiciário, desacreditando do Poder Judiciário, desacreditando do Congresso Nacional, desacreditando de todo o sistema
que sustenta a democracia. E o que é grave, porque não tem nada melhor para a gente pôr no lugar da democracia. Se a democracia se enfraquecer, é o autoritarismo que vai se fortalecer, né? É o pensamento déspota que vai se fortalecer. Portanto, o enfraquecimento da democracia é prejudicial para um processo civilizatório. Nós só vamos recuperar, de fato, toda a credibilidade na democracia, nas instituições que constituem o sistema democrático, se nós fizermos reformas. Essa reforma do judiciário seria o quê? Não, eu acho que o judiciário tem condições de pensar um modelo de uma reforma. Nós temos condições de debater com o Congresso Nacional um modelo de uma reforma do judiciário e do próprio modelo político brasileiro. O que existe é um distanciamento entre, hoje, a sociedade civil e o Estado. Esse distanciamento passa uma ideia para a sociedade de privilégios, como se todo o sistema que forma o Estado brasileiro fosse marcado por privilégios que a sociedade brasileira hoje não aceita, porque nós estamos vivendo uma situação de uma crise econômica mundial que tem feito com que a sociedade perca o seu poder de compra, que a sociedade perca a sua capacidade, né, de perspectiva de futuro. Então, se o mundo vive uma crise, nós vamos vendo uma guerra onde todo mundo vai ter que apertar o cinto. O que não pode é passar para a sociedade que existe uma parcela importante da sociedade que vive numa situação de privilégios. Não pode ter privilégio quando todo mundo está lutando para superar dificuldades. Então, nós temos que fazer reformas para que a gente aproxime o Estado da sociedade civil, para que a gente aproxime as instituições da sociedade civil, porque isso sim fortalece a democracia. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Já fica o convite para vir mais vezes, porque esse ano a gente vai ter aí muita pauta para conversar. Eu que agradeço, Igor. Um grande abraço a você e também a Neila, e minha gratidão a quem nos acompanha.